Gerson pode estar de saída do Flamengo e o futuro do capitão e titular do Flamengo e da seleção brasileira pode ser o Liverpool da Inglaterra, que prepara proposta superior a 150 milhões de reais. Hugo Souza chora em entrevista um dia após ser oficialmente contratado pelo Corinthians e vê a seleção brasileira como próximo passo. Dá uma olhada aí no vídeo. Que hoje o Corinthians já significa para o goleiro? Eu, eu falei isso quando cheguei aqui. Eu vi isso aqui como a oportunidade da minha vida. Eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de vestir a camisa de um clube grande, onde muitas vezes eu mesmo duvidei do meu potencial, eu mesmo duvidei daquilo que eu poderia fazer. E eu fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida. E o Corinthians me abraçou. De uma forma que nem eu esperava. E eu sou muito grato por isso. Esses mais alguns assuntos eu quero trazer no vídeo de agora, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar bem aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar em todas, deixar o like e ficar até o final do vídeo para deixar um comentário, beleza? Bom, pessoal, quero começar esse vídeo falando aí do Hugo Souza, Hugo Neneca, que enfim foi contratado pelo Corinthians. Todo mundo sabia que o Corinthians ia comprar o Hugo, ele não ia deixar de comprar um goleiro tão promissor que está numa ótima fase. Para mim, pelo menos, o Hugo tinha que está sendo convocada para a seleção brasileira. Então, não ia deixar passar a oportunidade de pagar míseros 800 mil euros para contratar de forma definitiva o Hugo Souza. Então, na entrevista de hoje, ele se emocionou, falou que o Corinthians deu a oportunidade da vida dele, abriu as portas quando todo mundo já tinha fechado as portas para ele. Uma entrevista realmente emocionante e eu, do fundo do coração, fico feliz pelo Hugo, que é um goleiro que foi formado ali no Flamengo. Apesar de ele ter tido titularidade com o Flamengo, ele falhou em muitos jogos, o que culminou a sua reserva e logo depois o clube não querer mais utilizar o goleiro. Bom, a gente sabe que ele estava em empréstimo, contrato de empréstimo com o Corinthians. O Corinthians teria até o dia 30 para comprar de forma definitiva o Hugo, caso contrário, o Flamengo não ia mais vender, beleza? Então, o Corinthians fez o Pix, pagou o Flamengo à vista e o Hugo é definitivamente goleiro do Corinthians. E na entrevista de hoje ele se emocionou. Isso mostra que ele está realmente com o coração voltado para o Corinthians. Ele quer realmente abraçar essa causa. A gente sabe também que o Corinthians, de vez, já escapou do rebaixamento, já está bem longe da zona de rebaixamento, vem de sequências boas de vitória. E o Hugo, sem dúvida nenhuma, faz parte desse bom momento do Corinthians. Volto a repetir, na minha opinião, ele tinha que estar sendo convocado para a seleção brasileira, dado o seu potencial e o seu momento como goleiro do Corinthians. Fala do Gerson também porque, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Liverpool prepara uma proposta milionária para tirar o Coringa do Flamengo. Não é de hoje que a gente sabe que o Gerson, ele, se não for o melhor, tá ali entre ele, talvez Estevam, Luiz Henrique, como o principal jogador no futebol brasileiro. Gerson jogando muita bola, não à toa, ele hoje é titular incontestável da seleção brasileira, que está sob o comando do Dorival Júnior, né? E aí, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Liverpool prepara uma proposta de mais ou menos 150 milhões de reais pelo Gerson, o que é muito dinheiro, mas, na minha opinião, não é suficiente para convencer o Flamengo a vender o Gerson para o time da Inglaterra. Aí entra outra questão. Se essa proposta realmente for concretizada na janela de transferência no ano que vem, cara, é uma proposta que vai balançar qualquer jogador. Inclusive o Gerson já tem uma experiência, jogou lá na Europa, na França, no Olympique de Marseille. Infelizmente não teve um período muito longo para estar jogando no time francês. Fez mais de 11 gols, eu acho que ele fez 13, 12, uma coisa assim. Jogou bem no Olympique de Marseille, né? Mas infelizmente não teve oportunidade depois que o Sampaoli saiu do time. Então, o Liverpool é um time que quase sempre está brigando pelo título da Premier League, está constantemente na Champions League, indo ali para a fase de mata-mata. E se assim vier uma proposta do time da Inglaterra, tenho certeza absoluta que o Gerson vai ficar balançado, que o pai dele, que é um empresário, também vai ficar balançado. Mas como a gente sabe, ele tem um contrato a ser cumprido com o Flamengo. Inclusive, há conversas de que o Flamengo procurou o jogador para renovar esse contrato, estender ele até 2029, para evitar justamente a sede por parte de times europeus. A gente sabe que o Gerson também vem de uma boa atuação
pela seleção brasileira, fez um golaço contra o Uruguai, evitando que o Brasil fosse derrotado em casa. Então vamos aguardar a janela de transferência. A gente sabe que o Wesley também está muito em alta e também pode ser um jogador que vai receber propostas de time da Europa. Eu acho que 150 milhões é pouco para convencer o Flamengo a negociar o Gerson, mas a gente sabe que a vontade do jogador também é muito importante. E se ele querer, vai ter que ouvir proposta de contrato, salário, aquela coisa toda, mas sem dúvida para a carreira do Gerson seria muito bom ter a chance de vestir a camisa do Liverpool, um grande time da Inglaterra, um time mundialmente conhecido, grande realmente, mundialmente, não é? Então, se a proposta vier do Liverpool, eu tenho certeza que o Gerson vai ficar balançado, mas tomara que a proposta em termos salariais de contrato seja bem ruim, para não ter chance de fazer o Coringa querer trocar o Flamengo pelo Liverpool, né? Tomara que ele continue no Flamengo, tomara que, apesar da proposta vir, o Flamengo rejeite. Acho que 150 milhões não dá nem para sentar para tomar um café e conversar, não é? Tem que ser coisa acima de 200, pelo menos, na minha opinião. Vamos aguardar essas notícias. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que ficou até o final e te convido, se não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o like também, beleza? Valeu, nação, até a próxima.